Trago ainda a resposta do São Paulo sobre a possibilidade de reposição para saídas de Ferrarese e Alisson. Já o São Paulo fechou patrocínio de 75 milhões de reais. Últimas de mercado, bastidores e finanças. Aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o São Paulo. O tricolor respondeu se haverá reposição para saídas de Ferrarese, emprestado ao Botafogo, e Alisson, repassado por empréstimo até dezembro pro Fluminense. Antes de gravar esse vídeo, consultei um dirigente tricolor para saber, vocês estão no mercado? Ainda pode chegar um zagueiro e um volante? Com a lembrança de que a janela de inscrições para atletas que atuam no exterior fechou na última terça-feira, mas os times ainda podem registrar novos reforços que tenham disputado campeonatos estaduais até 27 de março. Resposta do dirigente do São Paulo é certeira. Abre aspas, nesse momento não haverá reposição para esses atletas. Ou seja, o São Paulo descarta a contratação de jogadores. A menos que se perceba nos próximos dias a necessidade de ter mais um zagueiro ou um volante, o São Paulo não deve fazer movimentos nesse sentido. Quero contar uma informação, mais uma de bastidor. Hernan Crespo anda incomodado com a falta de volantes. Ele acha que há necessidade da contratação de mais um atleta para esse setor. Embora ele já não fizesse questão de utilizar o Alisson há bastante tempo. Alisson que só foi relacionado para uma partida do São Paulo na atual temporada. A diretoria do São Paulo, se fazendo valer daquela máxima de que não pode gastar dinheiro, só vai contratar se for algo extremamente emergencial. Você, torcedor do São Paulo, entende que há necessidade de trazer mais um zagueiro, um volante ou qual outra posição? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? O João Pedro Souza, boa noite, Nicola, é verdade que o São Paulo e o Fluminense vão trocar o Alisson pelo Ganso? Não, esse é um papo que surge entre torcedores do São Paulo. Até recebi uma mensagem de um São Paulino fanático que acompanha o canal do Nicola sempre por aqui. Daqui a pouco o Edson aparece. Abraço para ele, por sinal. Não tem a menor chance. O Ganso tem moral no Fluminense, tá? O Ganso tem moral no Fluminense, não tem essa possibilidade, não. Sobre o Alisson já desembarcou no Rio de Janeiro. O Alisson vai ter 100% dos salários pagos pelo Fluminense, empréstimo gratuito. A opção de compra é de 2,5 milhões de euros, tá? Se jogar contra o São Paulo, a multa de 2 milhões de reais. O Alisson ganhava no São Paulo 480 mil mensais, 100% desse custo vai ficar sob responsabilidade do Flu. Haverá reposição para o Alisson? Estamos curtos de meias. Indico Alan Rodrigues, pois o Inter tem excesso de estrangeiros, além de abundarem volantes. Vou printar a sua mensagem e vou repassá-la para uma fonte tricolor. Não estou botando muita fé de que vai haver reposição, não. Quer ver? Vamos lá. Você pensa em reposição para Ferrarese e Alisson? Vamos ver o que sai aqui, beleza? Vamos ver. Paulo Azeredo, boa noite, Nicola. Com a saída do Alisson e Ferrarese, vai ter reposição, principalmente para o meio campo. Acabei de mandar essa mensagem para uma pessoa do São Paulo. Legal que você também esteja perguntando sobre isso. O Denis Pradal tá por aqui. O Denis também tá falando que tá sem... era no momento em que eu tava conversando com uma pessoa, tá? Emiliano Rasman, Nicola, novidades sobre mercado? Contratações não, tá? O São Paulo até pode trazer jogadores, mas não tem ninguém muito perto de ser contratado. E aí, só para explicar, já falei sobre a saída do Alisson, 480 mil por mês de economia até dezembro. O Ferrarese também deixou o São Paulo em empréstimo. O Ferrarese vai jogar no Botafogo. O empréstimo do Ferrarese, 400 mil reais. A possibilidade de o Botafogo pagar mais 400 mil pelo empréstimo em caso de metas a serem alcançadas. A opção de compra do Ferrarese bem maior do que a do Alisson. A do Alisson, 2,5 milhões de euros. A do Ferrarese, 6 milhões de euros. E aí, com as saídas do Ferrarese e do Alisson, a economia do São Paulo, daqui até dezembro, incluindo férias, 13º e tudo mais, vai gerar na casa dos 9,5 milhões de reais, tá bom? E Nicola, Flu e Botafogo tentaram por jogador em troca... não, vamos lá, Leonardo. O interesse do Botafogo no Ferrarese vem desde janeiro. O Botafogo mudou o seu target, né? O Botafogo gastava bastante com contratações, aquela coisa toda,
Mas o Botafogo hoje já não tem mais capacidade para fazer investimentos tão altos. Por isso está fechando com o Júnior Santos por empréstimo, por isso está fechando com o Ferrarese por empréstimo, enfim. Por que eu estou citando isso? Porque desde janeiro o Botafogo tenta contratar o Ferrarese. Na oportunidade, o São Paulo cogitou, sugeriu e tentou buscar uma troca. Então, qual que seria a troca? Colocar a inclusão de jogadores, mas a verdade é que o Marlon Freitas na oportunidade não deu. Enfim, não se avançou em relação a esse acordo. E aí o tempo passou, o Ferrarese continuou sem jogar no São Paulo, foram só 5 partidas nessa temporada e o São Paulo entendeu por bem em liberá-lo, tá bom? O que rescindir seria encontrar um clube para o português. Vale a lembrança de que hoje o São Paulo tem 4 laterais. O Moreira voltou e se juntou a Lucas Ramon, que é o titular absoluto, a Cédric e a Mike, tá? Ó, chegou mais uma resposta. Primeiro só sobre o Ceará. Não vem centroavante para o Ceará e hoje a única busca no Ceará se dá por um jogador de beirada, um atacante de lado de campo, o famoso ponta. E aí eu perguntei se o São Paulo, numa fonte do São Paulo, se o São Paulo pensa em reposição para Ferrarese e Alisson, tá? Nesse momento, não. O São Paulo tem até 27 de março para mudar essa ideia e tentar trazer alguém. Mas nesse momento não se discute a possibilidade da contratação de um volante e de um zagueiro. Tendência é que o Isaac da base seja mais aproveitado no time de cima para a zaga. Em relação ao meio-campista, são várias as possibilidades. O Negruti, por exemplo, pode ter um pouco mais de minutos a partir de agora. Se bem que o Alisson já estava fora do mercado do São Paulino, enfim, né? Qual aí a restrição do contrato do Oscar? Como é que está o andamento? Nada até agora. Severino Costa. Severino, o que uma pessoa do São Paulo tinha me contado é que o Oscar cobrava 2 milhões de dólares que ele queria receber das luvas, o prêmio pela assinatura do contrato, referente aos anos de 26 e 27. O São Paulo está justificando que não tem a menor lógica pagar luvas por 2 anos que você não vai jogar. O salário de 2025, justo. As luvas de 25, justo. As luvas de 26 e 27, salários de 26 e 27 não tem sentido. Negociação, na semana passada, chegaram a dizer que a coisa tinha dado uma avançada, a informação que eu tenho de que ainda segue um impasse, tá bom? Sandro Santa Cruz está dizendo que ontem apostou no Milionários e ganhou. Boa. Boa noite, Casemiro. Vai para onde? A pergunta é do William Fernando Nepomuceno. William, a prioridade do Casemiro é muito clara, é continuar no futebol europeu. De preferência num time de ponta, num time de expressão, enfim. Resta saber o que vai aparecer para ele. O Casemiro tem um trunfo, o fato de jogar a Copa do Mundo. Então, talvez para ele valha até a pena esperar. Ele vai para a Copa, eventualmente com a seleção indo bem, ele capitão da seleção, título, alguma coisa assim, o mercado vai se abrir de forma gigante para ele. Hoje a proposta oficial, na mão do Casemiro, é do Los Angeles Galaxy, projeto para agora e pós-carreira. O Casemiro gostou, mas não quis acertar por conta dessa prioridade em continuar na Europa. Sobre São Paulo, ou voltar para o Brasil. Quando voltar ao Brasil, o Casemiro vai dar prioridade para o São Paulo, isso é líquido e certo, ele mesmo já admitiu. E aí, recentemente, com a especulação de que o Palmeiras teria contatado, que outros times teriam contatado, o São Paulo fez aquela ligação básica para ver que pé estava essa história e ouviu que o Casemiro não pensa em voltar por agora, então o São Paulo nem levou adiante essa história, tá bom? Ver se a gente passa um própolis aqui para dar uma melhorada. O Gol Replay, Nicole, e os escândalos com a filha do Macis? Vai dar em algo? E se o Macis for tirado do cargo, quem fica como presidente? Confesso que eu não sei. Se um outro vice, como é que ficaria essa questão da sucessão? Sobre os ingressos que a filha do Macis teria vendido. Coisa deu uma bela esfriada, né? Depois eu até vou dar uma checada para ver se eu consigo avançar em alguma coisa, mas existia a suspeita de que ela poderia ter vendido até 1.500 ingressos entre 21 e 24. Quando o pai dela, o Harry Macis, tinha direito a um camarote do vice-presidente, mas não usava, ele ficava numa tribuna. Enfim, nessa semana o Macis divulgou a lista de seus novos assessores e diretores. Essa relação acabou rendendo muitas críticas, até porque tem gente ligada a Júlio Casares e tal, muita gente imaginando que possa ter existido algum grande acordo. Olha, nomeia esses caras aqui e a gente dá uma apaziguada nessa história aí. Enfim, o contrato do Cebolinha termina em dezembro, a partir de julho ele já pode assinar um pré-contrato. O Cebolinha tem deixado bem claro que não tem a intenção de renovar, mas isso tudo muda, né? Porque, por exemplo, enquanto o Felipe Luiz era o técnico, por mais que viesse jogando bem, e estava jogando bem,
o Cebolinha não conseguia ter regularidade, não conseguia ter sequência. A impressão que se tinha de que sempre o Plata e o Samuel Lino, por mais que não fizessem nada, sempre estavam à frente do Cebolinha. Isso incomodava bastante o Cebolinha. Agora, com a troca no comando, vamos ver como é que o Cebolinha sai com o Leonardo Jardim, enfim. Meio que reseta toda a situação, né? Todo mundo começa do zero para mostrar serviço para o novo técnico português. Guimarães Seguros. Boa noite, Nicola. Essa história do Danilo no Palmeiras, o quanto é verdade? E quais novidades tem no Palmeiras essa semana? Guimarães, eu vou te contar o que eu ouvi de uma pessoa que eu considero muito séria do staff do Danilo. Foram duas tratativas entre Palmeiras e Danilo. A primeira delas, quando o Danilo cogitava ir à justiça para pedir a quebra do contrato no Botafogo, e essa cogitação se deu porque o Botafogo devia muita coisa. O Botafogo foi avisado dessa tentativa do Danilo e correu para acertar absolutamente tudo, ou seja, o Danilo precisou desistir da ideia porque não teria êxito na ação. Depois disso, o Palmeiras sugeriu, por meio dos empresários ao Botafogo, a compra de 50% dos direitos econômicos do Danilo por 8 milhões de euros. Só que vale a lembrança de que o Danilo custou 22 milhões de euros. Então, além de não colocar muito dinheiro em caixa, o Botafogo teria um prejuízo. Pagou 22 por 100, venderia 50% por 8 milhões de euros, quando na verdade deveria vender por 11. O Botafogo descartou o negócio e o Danilo tem jogado muita bola, tá bom? Hora de falar sobre o São Paulo, que fechou, enfim, patrocínio com a Unimed Seguros. Acordo de 5 temporadas que vai garantir ao tricolor 75 milhões de reais. Isso equivale a 15 milhões de reais por temporada. Quero lembrar que o São Paulo exigiu e a Unimed concordou que o logo verde da Unimed vai ser transformado em vermelho. O São Paulo não queria ter um logo verde do seu rival Palmeiras em seu uniforme. A Unimed vai ficar na barra traseira da camisa e chega para ocupar o lugar da Blue Saúde. Dá para dizer que o São Paulo conseguiu melhorar um pouco seu contrato em relação à antiga parceira, que deixou de pagar os valores acordados, e isso virou inclusive um processo na justiça. Saideira sobre o São Paulo, o tricolor demitiu o engenheiro Paulo César Pires Duran. Ele era o responsável pela manutenção dos gramados de Cotia. E a demissão se deu porque toda a pré-temporada foi prejudicada. O São Paulo tinha o objetivo de fazer a pré-temporada em Cotia. Depois de 2 dias lá com péssimas condições do campo, Hernan Crespo e os jogadores decidiram voltar para a Barra Funda, onde foi realizado o restante do período de preparação. Esqueci da parte mais importante. O Paulo César Pires Duran é sobrinho de Carlos Belmonte, ex-vice-presidente de futebol do São Paulo. De contratar Ferrarese. Jogador argentino, se naturalizou venezuelano e pertence ao São Paulo, atleta caro, comprado por 4 milhões e 300 mil euros junto ao Grupo City. Namoro entre Ferrarese e Botafogo começou no início da temporada. Na oportunidade, o São Paulo tentou fazer um acordo de troca de atletas. Não houve consenso entre os jogadores e o Ferrarese acabou permanecendo no Morumbi, mas desde então tem jogado pouco. Foram só 5 apresentações na atual temporada. Botafogo fez uma nova proposta de empréstimo, assumindo 100% dos salários e bancando uma opção de compra que faria com que o São Paulo recuperasse todo o investimento feito junto ao Grupo City, caso o Ferrarese bata metas e seja comprado em definitivo. Atleta de 27 anos de idade, que acabou, no fim das contas, perdendo espaço com o técnico Hernan Crespo. São Paulo, que tem feito mudanças no seu elenco, Alisson está bem perto de ser anunciado como reforço do Fluminense. Já o Botafogo, que acaba de fechar a contratação do Júnior Santos, investimentos bem mais baratos de jogadores livres no mercado ou que não têm sido utilizados por seus clubes. É pequena a chance de Bobadilla estar no segundo semestre vestindo a camisa do São Paulo. É que o tricolor, que precisa vender atletas, vê no Bobadilla um dos seus ativos mais valorizados no exterior. Segundo o site Team Talk, da Inglaterra, há mais 2 interessados. O Celtic, da Escócia, e o Brighton, representante da Premier League. São Paulo assegura que ainda não foi procurado, mas a própria notícia lá na Inglaterra afirma que os contatos até aqui foram feitos entre representantes do clube e o staff do jogador. São Paulo já tomou uma decisão em relação ao Bobadilla. Não há por que negociá-lo agora. Até porque a impressão que se tem é de que o Bobadilla vai se valorizar até a metade do ano, e em especial na Copa do Mundo. Jogador que tem tudo para ser titular da seleção paraguaia. Imaginando que o Bobadilla possa fazer bons jogos nos Estados Unidos, no México e no Canadá, certamente seu valor de mercado será ainda maior. Jogador comprado do Cerro Porteño por 2 milhões e 700 mil euros. 13 partidas, 2 gols e 1 assistência na atual temporada, já soma 18 jogos com a camisa da seleção paraguaia. Você, torcedor do São Paulo, venderia o Bobadilla por qual valor? Ou para você ele é inegociável? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza?